Moisés, sabe que eu tenho uma dúvida? Eu tenho uma dúvida como é que serve. A gente está aqui num evento, a gente serve um pouquinho menos porque é uma degustação. Mas assim, se a gente está em casa e a gente vai servir um copo de vinho tinto, um copo de vinho branco, qual é a quantidade que a gente coloca? Posso pegar aqui? O branco, por que eu sirvo menos? Porque ele tem que estar numa temperatura constante, gelada. Não pode esquentar. E aí, pô, se eu servir mais, o que vai acontecer? De repente você está numa conversa super agradável com alguém na mesa e você esqueceu de dar um gole. O próximo gole ele não vai estar na temperatura legal. Mas se eu servir numa quantidade menor, sempre eu vou estar numa temperatura mais interessante. A quantidade da taça não é o tamanho para a gente. É porque o vinho precisa entrar em oxigênio, principalmente esse estilo de vinho que você provou. Exato. E aí, com esse contato com o oxigênio, vai fazer o quê? Ele vai ainda mais integrar esses elementos que tem, tanino, acidez, e ainda mais quando você faz esse efeito físico. É pensar mais ou menos como a gente se apresenta, né? O primeiro momento é o meu nome, o nome da pessoa. Então, mas essa relação precisa ser adiantada, precisa ser vivenciada. E aí, primeiro momento, um aroma sem mexer a taça. E aí, essa é a quantidade de branco que eu sirvo. Tá. Essa é a quantidade de Mas branco. em qualquer lugar, na tua casa, se você receber uma visita, é isso. É isso. Que senão esquenta. E aí, mas é verdade. Um pouquinho a mais, né? talvez. Um dedinho a mais. O aroma parado é um. Depois eu faço esse efeito físico. Aí eu descubro mais coisas ainda. Aí então é como a gente se apresentar entre eu e você. Opa, então vou perguntar a sua cidade, de onde que você faz. Então cada hora você vai revelando algo diferente para mim. E essa conversa vai se tornando mais complexa. E mais informações. E aí essas conversas, essa interação faz uma amizade incrível. Porque a gente se interagiu mais. E aí, depois disso, conta a nossa história. E conta a história do local também. O clima, tá tudo aqui nessa taça. Então esses são os dois vinhos tintos que a gente vai servir com quais massas? Eu vou servir os dois tintos juntos e vocês vão fazer a experiência de provar cada massa com os vinhos diferentes. Eu posso dizer, isso aqui vai ser perfeito com uma massa ou com uma carne, mas eu não como carne. Então a harmonização, além de ter toda a parte técnica, claro que é legal, mas principalmente essa harmonização de referência. E as nossas referências vão contar muito para que a harmonização seja legal. Lembrando, gente, o seguinte, eu absolutamente não sou um grande especialista de vinho, eu gosto de vinhos italianos. Então, vinho italiano eu até conheço alguma coisa bem, mas eu não sou especialista de vinho. Então, nós fizemos essa nossa parceria aí com a Gran Cru e Vino, é uma coisa muito legal, porque a gente posta as receitas, mas antes a gente passa para eles, ó, nós vamos cozinhar um prato tal. Aí lá, os sommeliers deles fazem o pairing, fazem a harmonização e sugerem o vinho. Então a gente posta uma receita e nessa receita tem um vinho deles. Então nós estamos lá, que o vinho que eles mandaram, não é que eu, da minha cabeça, escolhi ou ela, não. Eles mandaram, ó, isso aí, o vinho legal é esse. Vinhos que eu absolutamente, muitos não conhecia. Então o muito bacana é isso. Você pega um cada prato, você descobre os vinhos que estão à venda, que você pode harmonizar. Eu acho que vamos começar a cozinhar agora, o objetivo é a gente comer, beber, dar risada, falar, conversar, ficar amigo, confraternizar, falar bobagem e ter uma experiência boa.